Olá, Indaiatuba, olá toda a região, todos nós agora unidos pelo canal 26 UHF, a TV Indaiá está no ar com o Papo Livre, obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos recebe em casa, no seu trabalho. O programa de hoje tem como convidada a Raquel Abdala. A Raquel é presidente e fundadora da Associação Católica Pequeninos do Senhor. Raquel, obrigado por estar aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço, Jair, a oportunidade. Vamos falar um pouquinho dessa associação. O que é a Associação Católica Pequeninos do Senhor? Pequeninos do Senhor é uma associação de fiéis leigos, né? Somos todos leigos dentro da Igreja Católica, né? É considerado, na Igreja, chamado de fiéis leigos, né? É uma associação que evangeliza crianças durante as missas. Esse projeto começou, formamos uma comunidade, né? De crianças e mães que tinham a intenção essas mães queriam evangelizar as crianças, desde pequenininha, com 3, 4 anos. E aí ele cresceu muito e tal, e agora em 2010 nós fundamos a associação, que tanto é pessoa jurídica hoje, né, foi aprovada canonicamente, nós temos o estatuto canônico, então dentro da igreja é aprovado pela Arquidiocese de Campinas, e temos nosso estatuto civil também. Que regem a organização. Que é a organização, E o que ela faz? Como é que ela faz? Vamos lá começar. Eu vi que você tem aqui um currículo super extenso dentro da Igreja Católica, tem texto de orientação catequética em mais de 100 sites, gosta de escrever, tem um livro publicado pela editora Comed, que é o Dia a Dia com Maria, e mais 3 livros que estão no forno. Vamos falar sobre isso também. Como é que começou essa ideia do Pequeninos do Senhor. Pequeninos do Senhor. Então, a ideia é da Estela Marcondes Martins, uma amiga minha, teve essa ideia, essa necessidade. Ela falou: Raquel, vamos reunir as nossas crianças, nossos filhos, na época tinham 3, 4, 5 anos, e que eu tenho uma catequista e eu quero evangelizar essas crianças, porque essas crianças estão aí nesse mundo, muito sem valores, sem os princípios cristãos, e a gente precisa focar nisso. Aí ela me chamou, ela chamou mais 2 ou 3 amigas, uma cunhada dela e tal, e nós reunimos semanalmente na casa dela com essa catequista que ludicamente ia contando as histórias da Bíblia para as crianças. E isso foi tomando corpo. Eram 8 crianças, 4 mães e 8 crianças. Tá. Em um ano, já eram 100 crianças. Nossa! Foi assim uma explosão, bum! Porque a gente começou a divulgar na escolinha onde as crianças estudavam e tal, todo mundo queria. E aí não dava mais para ficar na casa dela só, eram 2 casas. Então era quarta-feira na casa de um e quinta-feira na casa do outro, da outra catequista, de uma outra, né? E muita gente, e a gente percebeu que não dava mais para ficar em casa, né? E eu já era catequista lá na Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Cambuí, lá em Campinas, na época. E eu falei: Estela, nós temos que levar isso para a paróquia. Nós não podemos ficar evangelizando criança em casa assim, não é assim que funciona, né? Então, batemos lá na porta do Padre Bush, na época, o Monsenhor José Antônio de Moraes Bush, que é falecido, né? E ele amou a ideia. Ele enxergou o projeto como uma coisa de futuro realmente. Eu falo que ele abriu as portas da igreja e do coração dele, abriu os braços e acolheu a gente. E ele olhava o Pequeninos do Senhor como uma menina dos olhos. Era uma coisa impressionante o carinho que ele tinha e a visibilidade que ele tinha do projeto, assim, muito além. E nós, então, iniciamos a acolhida dessas crianças, optamos, então, para fazer semanalmente, durante a semana ali, como uma pré-catequese, e iniciamos uma evangelização durante a missa. Porque isso a Igreja Católica falta também, né? Ter um espaço para os pequenininhos durante a missa. Não entendem nada do que está acontecendo durante a missa. É um ritual que nem os adultos compreendem. Infelizmente, muitos adultos não compreendem ainda, né, a profundidade da missa, muito menos as crianças. Então, que tal falar a mensagem de Jesus, né, os ensinamentos cristãos, para elas, essas crianças, na linguagem delas? Essa é a nossa proposta, né? Então, nós desenvolvemos... Aí, isso foi em 1997 que isso começou. Em 98, finalzinho de 98, começo de 99, nós fomos para a Igreja Nossa Senhora das Dores. E aí, no ano 2000, nós fundamos um instituto
chamado Instituto Semente dos Pequeninos. Aí foi uma associação que 3 anos, era a Estela presidente, eu era vice-presidente, mas iniciou-se nesse ano um projeto de assistencialismo junto com a evangelização. E durante 3 anos a gente trabalhou tudo assim muito misturado, mas na verdade é complicado porque a partir do momento que você tem um vínculo religioso, né, você está ligado a uma espiritualidade claramente, é difícil até para você ter reconhecimento municipal, estadual, federal, para você ter recursos e tudo mais, isso daí barra um pouquinho. E eu falei para Estela, vamos separar para que haja um crescimento tanto de um departamento quanto de outro, né? E eu então saí em 2003 da associação, que depois virou Instituto SOS Pequeninos, e eu fiquei só com o Pequeninos do Senhor, só dentro da igreja evangelizando. E desenvolvemos um material, já estávamos nesse processo, desenvolvemos um material chamado Missal dos Pequeninos, que é um material catequético litúrgico para ser usado na missa com as crianças. Quem usa esse material são os catequistas, que eles recebem esse material pela internet gratuitamente, todas as paróquias que são cadastradas no projeto, eles usam esse material com as crianças. E desenvolvemos um material riquíssimo de 3 anos litúrgicos, que a igreja ela tem anos, ela é contada como anos litúrgicos, né? Então, ano A, B e C, nós temos esse material para o catequista trabalhar com a criança na missa, com o evangelho do domingo. E a gente sempre, assim, nós não tínhamos fundado nenhuma associação ainda, né? E tínhamos a orientação que não era para fundar. O Padre Bush falava, não, você não vai fundar. Desenvolva o projeto, cresça, apareça, aconteça, na hora certa você vai fundar. Porque dentro da igreja não é legal você fundar a associação agora, mostre que você existe, mostre os resultados, os frutos, depois você já vai estar estabelecida, funda uma associação porque é importante, né? E aí, quando foi em 2009, nós procuramos o Padre Bush novamente, quer dizer, oficialmente para conversar sobre isso, e disse para ele, Padre Bush, nós precisamos, é agora a hora de fundar uma associação. Precisamos que isso aconteça. E, de fato, foi muito bom. Isso foi em 2009, em outubro, e em fevereiro nós fundamos a associação. E, infelizmente, o Padre Bush nos deixou logo depois. No segundo semestre de 2010. E em seguida Dom Bruno também faleceu, que era o nosso bispo, né? E aí foi constituído e tal. E hoje o projeto está implantado em quase todos os estados do Brasil e fora do Brasil também. Então como é que foi daí essa explosão aí, esse ganho de espaço fora de Campinas? Na verdade, assim, em 2006... nós implantamos o primeiro projeto Pequeninos do Senhor em São José do Rio Preto. O pessoal de lá da paróquia Menino Jesus de Praga entrou em contato conosco e falou, olha, encontrei vocês na internet, vi o site e gostaríamos de implantar esse projeto aqui. Eu queria que vocês viessem para cá. Nós, naquela época, não tínhamos nenhuma estrutura de mandar material para poder eles desenvolverem como é feito hoje. Então, nós nos deslocamos daqui para São José do Rio Preto, uma equipe, fomos 3 ou 4 diretores na época, que na verdade eram os coordenadores, né? Não existia uma diretoria, e fomos para São José do Rio Preto, implantamos. E aí aquilo ficou assim martelando, mas como que eles descobriram a gente? Porque, na verdade, a gente trabalha como formiguinha até aquela época, como formiguinha, batendo na porta de cada paróquia de Campinas, apresentando o projeto para os padres e divulgando o trabalho dentro da Arquidiocese de Campinas. Como que eles descobriram? Aí ela falou, não, mexendo na internet, procurei crianças na missa, alguma coisa nesse sentido e encontrei vocês. Falei, puxa vida, esse é o caminho. Nós vamos desenvolver um site para que esse site seja visto realmente nas buscas, né? E hoje eu digo que o Google é o nosso maior parceiro. Porque sem pagar nada para o Google, nós estamos em primeiro lugar no Google com a tag Crianças na Missa. Então, qualquer catequista lá fala, quero um material de crianças na missa aparece primeiro o nome Pequenino do Senhor. E aí, então, hoje nós temos um acesso de 1.000 acessos por dia no nosso site. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Então,
E desenvolvemos esse site, um profissional muito bacana, que é o Rogério Cobal, que fez o nosso site. E eu falei para ele, Cobal, eu quero estar em primeiro lugar no Google, né? E ele já tinha me falado que ele iria conseguir isso. O site é abastecido diariamente e tal, enfim. E aí, a partir do site, realmente a visibilidade nossa é muito maior pela internet, né? E com isso começou a ter uma procura muito grande de interessados, de paróquias interessadas, e realmente a coisa aconteceu. Então, nós temos hoje mais de 160 paróquias e comunidades implantadas no projeto Pequeninos do Senhor. No Brasil. No Brasil. Fora do Brasil, já estivemos no Japão, na Diocese de Kyoto, em Nagahama-shi, com uma catequista brasileira que morava lá, tinha uma comunidade, crianças, ela gostava de evangelizar, implantou o projeto lá. Aí ela veio para o Brasil, o projeto encerrou, não tinha quem continuasse lá, mas quer dizer, já esteve lá no Japão. Implantamos o projeto em Angola em 2011, ficou até o ano passado, também em Luanda, numa comunidade Bom Pastor, com o padre Stefano, que é um padre italiano, missionário, salesiano, que estava lá em Luanda. Também conheceu o projeto Pequeninos do Senhor, implantamos. Só na paróquia dele, naquela comunidade, tinha 600 crianças. Nossa! A Odebrecht construiu lá um galpão muito grande, que era um galpão que serve para tudo lá na paróquia deles, né, lá na comunidade, para esporte, para os encontros, para os eventos e para a missa também. É uma loucura, a coisa mais linda do mundo, porque assim, você vê aquele salão enorme com mais de 2.000 pessoas e na frente 600 crianças. Nossa, que bacana. E ele evangelizava as crianças com o projeto Pequeninos do Senhor. Era um sonho ver aquilo lá. Foi lindo, realmente. Bacana. Foi uma experiência muito grande. Moçambique, Cabo Verde também foi implantado, e no Canadá, em Winnipeg, um padre brasileiro também fez contato conosco, uma comunidade de portugueses, que ele levou o projeto para lá. Eu não tenho conhecimento como está hoje lá no Canadá. Então, eu também não sei dizer se deu continuidade, porque nós estamos fazendo uma pesquisa de campo agora, em função da minha monografia, né, que eu estou fazendo uma pós-graduação em catequese. Então, a gente está fazendo um levantamento de todas as implantações, tanto no Brasil como fora também. Mas assim, então foi por conta do site que divulgou muito e as paróquias interessadas nos procuraram e o processo a internet, como sempre, é um grande parceiro. O Papo Livre de hoje está entrevistando a Raquel Abdala, que é presidente e fundadora da Associação Católica Pequeninos do Senhor. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua o papo aqui. Não saia daí. De volta com o nosso Papo Livre aqui pela TV Indaiá Canal 26. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço aqui para algumas pessoas que estão assistindo, para quem acha que quando eu falo assim, Indaiatuba e região, tem gente que fala assim, o Jair está fazendo isso para ganhar fronteira aí. Mas não é, eu quero mandar um grande abraço para o Paulinho lá de Hortolândia, marido da Iraci, ele que tem assistido o nosso programa em Hortolândia, vai vendo aí. Eu costumo dizer, meus pais assistem em Itu, que aqui está exatamente 33 quilômetros da onde eu estou. E também para a dona Elizabeth, lá da Vila Furlan, que assiste o nosso programa todos os dias. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês e acompanhar a nossa programação. Estou aqui com a Raquel Abdala, nós estamos falando da Associação Católica Pequeninos do Senhor, que é uma entidade que começou despretensiosamente e já está em mais de 160 paróquias no Brasil. A sua formação é arquitetura? Sim, sou arquiteta, formada pela PUC. Trabalhei durante toda a faculdade minha com construção civil. Olha aí. Aí, depois que eu me formei, fui contratada por uma outra empresa. Depois fui para uma terceira empresa, casei, tive minha primeira filha e parei de trabalhar. Aí eu digo hoje que eu sou uma arquiteta do reino de Deus. Legal, que bacana. Porque eu só estou construindo dentro do projeto Pequeninos do Senhor, né? Com muita alegria, com muita alegria. Então eu não trabalho mais com arquitetura. E você está fazendo uma pós-graduação na Unisal, né? Em catequese? Em catequese. Eu nem sabia que existia isso. Pois é novo, já tem... A Unisal é salesiano. São salesianos. A Unisal, lá no Pio XI, em São Paulo, Unidade Pio XI, ela tem a pós em catequese. Já, se eu não me engano, nós estamos na 5ª turma.
Nossa. São 2 anos de pós-graduação, né, de aulas, e essa pós acontece uma vez por mês, sábado e domingo o dia todo. Das 8 às 18 horas. É o dia inteiro. É bem puxado, mas assim, é só uma vez por mês, então é bem fácil, né? E também existe a possibilidade de fazer essa pós nas férias. São 15 dias seguidos de aula o dia todo, em janeiro ou em julho, se eu não me engano. E eu fiquei muito empolgada, muito empenhada em fazer por conta do meu trabalho, né? E eu queria muito fazer uma monografia que falasse do Pequeninos do Senhor. O tema da sua monografia é a evangelização na primeira infância, a contribuição da pastoral Pequeninos do Senhor na ação catequético-litúrgica da igreja. Exatamente. Então, onde eu vou mostrar, né? A gente vai mostrar o nosso trabalho embasado nos documentos da igreja, embasado no que dizem, na importância dos valores cristãos inseridos na vida da criança, como todos os valores, né? Que é importante nesse início da vida, os valores cristãos também. Nós acreditamos que sejam importantes de serem inseridos, né? Raquel, como é que você avalia hoje? Porque há uma discussão do tal do Estado laico, né? Tem muita gente que diz isso. Eu, na minha época de escola, acredito que na sua também, a gente tinha aula de religião, né? Mas eu penso o seguinte, independente da religião A, B ou C, eu acho que falta um pouco de orientação espiritual para as pessoas, para essas crianças. Para as crianças, né? Eu vejo elas muito perdidas. Eu tenho adolescente em casa e eu vejo que não há preocupação, não há um interesse. A minha amiga fez primeira comunhão, eu não sei se eu quero. Sabe, a gente percebe que não existe uma necessidade ou aquela coisa, aquele compromisso. E eu vejo que nas outras esferas isso também acontece. E aí eu começo a imaginar o seguinte, esse vale tudo que virou a vida, né? Aí a gente começa a ver as agressões, a violência de tal forma dentro das escolas, coisas que a frieza, né? 20 anos atrás não existia. Nós estamos falando só de 20 anos, não estamos falando de muito mais do que isso, não. Isso. Falar no século retrasado, não. 15 anos atrás já não existia, já era meio complicado, mas 20 anos com certeza não existia. E hoje, até vi uma matéria semana passada, se não me engano, de raspão, eu estava passando de uma televisão, eu parei para ver a Globo mostrando. Na minha época, quem brigava na saída da escola eram os meninos, menina nunca. Eu vi, fiquei estarrecido, no Brasil inteiro, as meninas se pegando, mas se pegando legal mesmo, de rolar no chão, de bater, de arrebentar, arrancar a orelha. Meninas nessa coisa. Então, eu começo a observar, falo, gente, falta, na verdade, uma amarração aí, alguma coisa que dê valor a esse pessoal. E eu não consigo ver isso hoje. Eu vejo assim, ó, na verdade, antes, toda a religiosidade e espiritualidade, ela era muito vivida em casa, né? Exatamente. Então, passava de pai para filho e passava para os netos, e isso era muito forte. E também a igreja vinculada ao Estado, né? Então, tudo era obrigado a ter, a religião fazia parte. Fazia parte. Né? Fazia parte. Quando houve essa desvinculação, então, começou a haver um distanciamento entre igreja e Estado. E até chegar ao ponto de, hoje, né, as escolas não terem mais aula de religião, a não ser as escolas católicas ou de alguma que tenha outra religião, que tenha, né? Mas mesmo assim, com muito cuidado para você poder falar sobre religião, né? As pessoas estão tirando Deus da vida delas, né? Os homens acham que eles têm o poder e que eles são os próprios deuses e donos da sua vida. E o fato de acabar não tendo essa orientação que foi esfriando, foi se perdendo dentro da família, eu digo ainda isso porque eu sou da Igreja Católica e eu acredito muito, eu falo que nós ainda temos pais que trazem as crianças para a primeira Eucaristia. Nós ainda temos isso. E enquanto temos, o que nós temos que fazer? Acolher e acolher muito bem.
abraçar, trazer junto, sabe? E dar orientação para os pais também, porque os pais também precisam, porque na verdade acabam trazendo muitos por preceito. Porque eles dizem, eu sou católica, eu fui batizada. Aí eu fiz primeira Eucaristia. Só que da primeira Eucaristia até o casamento, ela desapareceu. Aí Padre Bush dizia assim, você aprendeu sobre religião, sobre fé, sobre Jesus Cristo quando você tinha 7 anos, 8 anos. Aí você fez sua primeira Eucaristia, você fez a sua roupinha, você recebeu a sua comunhão e agora você quer casar. A sua fé está do tamanho... Aí você saiu da igreja, você não sabe mais nada. A sua fé está do tamanho que você tinha quando você tinha 7 anos, igual a sua roupa. Você vai pegar a sua roupa e você vai vestir hoje para casar? A fé, se você não trabalhar, se você não aprender, se você não estudar, é a mesma coisa. Eu escrevi um texto, eu me lembro que eu coloquei assim... as pessoas, na verdade, elas acham que religião se aprende só na infância. E ela não precisa dar continuidade. Ela não precisa viver aquilo. Ela não precisa... viver até acha que pode viver, mas ela na verdade, precisa estudar. As pessoas aprendem alguma coisa na catequese muito crianças. Às vezes uma catequese ainda retrógrada, uma catequese ainda chata, que não é lúdica, que não traz para a vida. E catequese é vida e precisa ser vivida, né? E envolver as crianças para que elas realmente sintam esse envolvimento e caminhem de mãos dadas com Jesus na vida delas, através dos ensinamentos dele, e que isso entre dentro dela. E se a criança não viver isso ali, ela simplesmente vai embora e vai acontecer isso que você falou, porque ela não vai viver. E não tem a vivência em casa também não vai. Então, assim, nós pais, o que nós fazemos? Nós nos preocupamos imensamente. Que escola meu filho vai estudar? Vai lá, estuda, escolhe a escola, conversa com a diretoria e vê, está dentro do meu bolso, está dentro do meu conceito, está dentro da minha ideia que eu quero, e você coloca teu filho. Aí teu filho estuda lá 12 anos naquela escola. Depois ele vai para uma faculdade, vamos estudar qual é a faculdade que vai, o que você vai fazer? Está estudando, está crescendo. A religião não. A religião você estuda ali na catequese, aprende alguma coisinha, depois não estuda, não aprende mais. E é lindo estudar religião, é lindo estudar a Bíblia, é lindo estudar os ensinamentos de Cristo, o que está escrito ali. As pessoas têm dificuldade de acessar a Bíblia, né? Antigamente não podia, hoje não, já tem o Concílio Vaticano II, aí 50 anos, estamos comemorando 50 agora. anos. 50 anos abrindo isso, já estava abrindo antes, já, né? Abrindo a leitura da Bíblia, os estudos bíblicos, então isso é muito bom. Agora, falta isso, falta esse entendimento, as pessoas buscarem um pouquinho mais a espiritualidade através também do estudo. Um estudo bíblico semanal, que seja mensal, isso vai trazer para a pessoa um outro entendimento. Uhum. Então, eu acredito que seja isso. Falta um pouquinho essa introdução, voltar, buscar essa espiritualidade nas famílias, né? Porque é da família. Eu me assusto quando eu vejo essa discussão em escolas, né? Como, o Estado laico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas também não tem nada que chegue na escola e ensine um mínimo de princípio, porque a escola virou depósito de filhos, né? Os pais têm que trabalhar e coisa e tal, mas também não querem ter a responsabilidade da educação, jogam os filhos na escola e, se não deu certo, o problema é do professor, o problema é da escola. E ainda não é culpam assim. A escola, não, exatamente. eu acho que a família, antes de mais nada, é tudo, a escola é um complemento. Não o contrário. E tá virando dessa forma, né? Sim, sim. E não importa a religião e tudo mais, a única coisa que eu me pego quando vem com essa onda de não, o Estado é laico, não pode ter ensinamento religioso nas escolas, não pode isso, não pode aquilo, mas pode um pegar o outro lá e se matar, aí pode. É onde está chegando. Né? Pode traficar droga dentro da escola, aí pode. Quer dizer, os valores morais, os princípios estão relegados a sei lá que instância, né? E para a gente encerrar essa entrevista, que dá para a gente fazer mais umas duas aqui sem pestanejar, Francisco, o que você me diz desse argentino que o mundo gosta, principalmente os brasileiros? Que carisma que esse homem Fantástico. tem. Né? Ele cativou, encantou a todos, né? E vem aí realmente para quebrar muitos paradigmas, para quebrar muitos conceitos aí já rígidos, né? Vindo para cá, eu estava ouvindo uma notícia que falei assim, esse é o Francisco.
Tem um arcebispo, não sei das quantas lá, que teve na República Dominicana, está preso por atentado a menores, está preso. E o Vaticano divulgou a notícia que pela idade ele está em prisão domiciliar, mas está preso. Quer dizer, é a primeira vez que a gente vê o Vaticano e é a primeira vez que nós vemos um Papa falar abertamente que quem fez está errado e tem que ser punido. Então, sim, sim. E eu tenho alguns amigos que dizem o seguinte, que reativaram a sua fé, se reconduziram à igreja depois dele. Que ele realmente reavivou essa chama que estava apagando nas pessoas. Exatamente. E essa humildade, essa simplicidade de viver que ele tem e que sempre teve, né? Porque isso é o Papa Francisco. Ele é assim, né? Desde o primeiro dia que ele foi eleito, ele já quebrou todos os protocolos. Passou para pagar a conta dele no hotel. Lindo. Isso é muito bom para a visão da igreja, né? Até para mudar mesmo esse conceito que muitas pessoas têm errado sobre o Vaticano. Né? Então ele vem mostrar a essência do que é ser cristão. Eu acho fantástico. Do que é ser um discípulo de Cristo. Também, esse é Papa Francisco. Também sou muito fã dele. É o primeiro argentino que eu sou fã. Raquel, muito obrigado pela participação. Prazer. Volte outras vezes para a gente bater um papo, que aqui o papo é livre. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade e um abraço a todos. Obrigado você. Você é de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Não desligue, como eu disse. Tem mais programa vindo por aí. A TV Indaiá está no ar. Eu vejo você no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus. Muita paz.